Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula remota. A aula de hoje irá contemplar os alunos do 9º ano. E nós vamos falar sobre um assunto que é muito extenso, mas que eu procurei resumir o máximo possível, que seria os governos, o totalitarismo. Sendo que nós vamos ver só as ideias, né, do sistema do totalitarismo, por ser um conteúdo muito extenso. Então peço que vocês prestem atenção nos slides e acompanhem, né, toda a explanação. Ok? Vamos lá? O que é o totalitarismo? É um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto de uma pessoa ou um partido político sobre uma nação. Dentro do totalitarismo, a pessoa ou partido político no poder controla todos os aspectos da vida pública e da vida privada por meio de um governo abertamente, entre aspas, né, autoritário. A gente pode até observar aí, né, essa imagem, né, que ela caracteriza bem essa fase do totalitarismo, onde ele falava, né, que o governo, o Estado sou eu. E aí? Quais as características de um governo totalitário? A presença de um militarismo na sociedade, primeira coisa. As ações do regime com o objetivo de promover sua ideologia por meio de um sistema de doutrina. Os regimes totalitários utilizavam-se do terror como arma política para conter a perseguição aos seus opositores políticos. E a propaganda política que é usada de maneira consistente para que a população seja convencida das medidas extremas tomadas por esses regimes, que é justamente o que ainda acontece no mundo de hoje, né? As propagandas políticas, elas vêm com o objetivo, né, de fazer com que a população acredite nas ideias de determinados candidatos, né, de determinados governos, partidos políticos, certo? E como e quando surge o autoritarismo? O autoritarismo foi um sistema político que esteve no auge durante as décadas de 1920 e 1930. Seu surgimento aconteceu após a Primeira Guerra Mundial e é considerado pelos historiadores um dos reflexos causado por toda a destruição causada por esse conflito. Assim, o autoritarismo começou a ganhar força como uma solução política para as crises que o mundo enfrentava no pós-guerra, conseguindo adeptos do mundo afora. Ou seja, a gente observa aí no slide, né, tem as setinhas, o caos, a crise e a necessidade de um grande líder para resolver tudo. Ao mesmo tempo que tinha muita gente indo para a esquerda, tinha muita gente que tinha um medo louco do socialismo. Tinha muito medo que acontecesse na Europa o que estava acontecendo na Rússia, na Revolução Russa. Então muita gente foi para o regime de extrema direita, porque eles não acreditavam no liberalismo. O que estava, né, rolando era uma seção de regimes totalitaristas. E qual é a diferença entre totalitarismo e autoritarismo? No regime autoritário, o poder é monopolizado, concentrado e centralizado em uma pessoa. Ou seja, mesmo que tenha um grupo de pequenas pessoas, sempre vai ter lá o maior, né? O que vai dizer assim, a palavra final é a minha. Como um ditador, um comitê ou militares. Porém, o autoritarismo está apenas preocupado na manutenção do poder vigente. E desde que não seja contestado, ele ainda permite um certo grau de liberdade. E também não tem o objetivo de mudar o mundo, nem a natureza humana. No totalitarismo, não. Ele tem o objetivo de controlar toda a sociedade, como toda a parte econômica, a arte, a cultura, a sociedade, os valores morais, inclusive a vida privada dos cidadãos.
E a gente pode observar aí, né, algumas características do regime totalitário, a adoração aos líderes políticos ou a um partido onde ele está no poder. A gente vê várias propagandas de Hitler, né, e de Stalin, certo? As pessoas fazendo e achando que essas pessoas, né, são tipo deuses, como que eles estivessem fazendo tudo e resolvendo toda a situação econômica do país. E na realidade, né, mais na frente, quando a gente passa a analisar as suas ideologias, né, o povo passa a sofrer as consequências desses ditadores. A gente vai acompanhar aí, ó, o nazismo, né? A ideologia nazista incorporava elementos como o antissemitismo. Isso é, o ódio aos judeus, que foi manifestado durante o Holocausto, genocídio responsável pela sua morte aproximadamente 6 milhões de judeus. Para os nazistas, né, é como se os judeus manchassem o nome, o nazismo, estivesse lá manchando o nazismo, certo? E aí, durante esse período, né, mais de 6 milhões de judeus foram executados. Outra característica importante era o nacionalismo extremado e o racismo, que deram origem à ideia dos germânicos como raça pura e superior, chamado pelos nazistas de arianos. Os nazistas também incorporavam o antimarxismo, o antiliberalismo, o militarismo e a exaltação da guerra. E só para a gente ter uma noção aqui, né? Os nazistas, eles acreditavam, além de uma raça pura e superior, que não existiam nada de errado com essa raça. Eles eram vistos como pessoas que não tinham defeito nenhum. A gente pode observar nas duas imagens, né? Aí, ele está com a mão estendida, né? E do outro lado, a gente vê, na imagem mais embaixo, né? Eles como um dever de obediência. Então, Hitler era muito inteligente. Em seu discurso, ele falava absolutamente o que o povo queria ouvir. Ele foi preso, né? E durante o período que ele esteve preso, ele escreveu um livro. E nesse livro, né, ele contava como ele gostaria de governar, né? Sendo que, apesar dele ser assim, né, totalmente discursar justamente, né, o que a população queria, porque isso é a ideologia de toda a política hoje, né? Nós devemos discursar e conquistar o voto, né? No caso dele aqui, além dele fazer isso, ele também usava a situação, né, dessa raça pura. Ele dizia que essas pessoas, se no caso, na família, tivesse alguém que tivesse uma doença e ela fosse hereditária, fosse passada de pai para filho, né? Então, automaticamente, eu não poderia gerar um filho. Da mesma forma, tanto o negro, né, sofreu nessa questão também da perseguição, do racismo, como as pessoas que tinham deficiência. O que era que eles faziam? Ele ia na casa das pessoas que tinham uma determinada deficiência e mandavam, né, essas pessoas que eram vistas também como a polícia inteligente, ia lá e conversava com a família, dizia, não, nós vamos levar ele para fazer um tratamento numa clínica especial, tudo mais. Essas pessoas eram tiradas daquela família, né, eram levadas e com o passar do tempo eles recebiam uma carta dizendo que aquele indivíduo tinha falecido, né? Ele não aceitava que essas pessoas, né, tivessem determinada deficiência, porque a raça teria que ser pura, né? É uma raça superior, sem nenhuma desigualdade, sem nenhuma, como
é que eu posso dizer, sem nada para manchar, né, a fala dele, né, a fala dele, que no caso é de Hitler, né. E o fascismo? O que foi o fascismo? O fascismo surgiu na Itália em 1919, quando Mussolini criou o Partido Nacional Fascista. O que quer dizer isso? Durante esse governo, milhares de fascistas de toda a Itália marcharam em direção a Roma, capital do país, para pressionar o rei Vítor Emanuel III, a fim de que ele nomeasse Mussolini como primeiro-ministro. E o que era que fazia o primeiro-ministro? Tipo, os reis podiam continuar, né, no governo, só que eles teriam que seguir a Constituição. Quando se pede para Mussolini ser o primeiro-ministro, é como se Mussolini fosse o presidente, né? O que não foi muito bom, né? Ele é nomeado em 1925 como primeiro-ministro italiano e autoproclamou ditador da Itália, que não foi muito bom, né? Nessa época não. É como se a gente colocasse o poder na mão de uma única pessoa, né? E a partir daí a gente passasse a acompanhar todas as suas maldades, né? Porque no caso era maldade, né? Ele queria fazer o que fosse bom para ele, não para o povo. A gente vai acompanhar no outro slide aí o stalinismo, né? Stalin assumiu o poder da União Soviética logo após o falecimento de Vladimir, em 1924. Mas considerava-se o ponto de partida para o stalinismo no ano de 1929, momento que Stalin tornou líder supremo da União Soviética, mantendo-se no poder de maneira tirânica até 1953, quando acabou falecendo. Entre as características do stalinismo estão a exclusão da religião na vida pública, coletivização da economia, fim da propriedade privada, ou seja, ninguém tinha direito, né? A censura, a perseguição, principalmente as pessoas, cantores, a mídia, o unipartidarismo, né? A centralização do poder em uma só pessoa, a perseguição dos opositores e a militarização da sociedade. Muitas vezes, a maioria dos militares, né, se mantinham pela ameaça do exército, que estava ao lado do ditador. Se a pessoa fosse contra o regime, ela seria morta, castigada. Certo? Muitas delas foram até, não só castigadas, mas apesar de ser assassinadas, né, elas foram deportadas para outros países. Então, o militarismo foi importante para manter esses regimes. Outros fatores importantes foi o nacionalismo e o culto ao Estado. Essa nação, que o nosso país é soberano, isso era um termo que eles usavam, tipo, como luta pelo país, como meio patriotismo, de adorar a bandeira, o hino nacional, tipo como a gente viu, né, lá quando a gente viu aí na ideologia nazista, né, que as pessoas elas tinham que se curvar diante da bandeira, cantar todos os dias o hino nacional. Era como se você tivesse que seguir aquela doutrina. Tivesse não, né? No caso, teria que seguir aquela doutrina. Era um poder do militarismo, que foi usado em quase todos os governos, né? E uma forma de persistir isso, né? De querer que isso continuasse, eles usavam isso como para fazer medo à população, que no caso faziam. Ditadura militar e varguista.
Só completando, né? O nazismo, e a diferença básica entre o nazismo e o fascismo é que é na questão de superioridade racial. Porque o nazista, ele acreditava que eles eram de uma raça superior. Também baseava-se em outros preceitos, tipo o ódio, como por exemplo, homossexuais, ciganos e entre outros, eram considerados como seres que manchavam o nome nazista. O fascismo basicamente atacava pessoas de extrema esquerda, ou seja, uma coisa do partido fascista foi a marcha a Roma, como a gente viu no slide anterior, e que eles, como é que se diz, criaram diante dos seus pensamentos de esquerda, né? Eles invadiam lojas e massacravam as pessoas que eram consideradas pessoas de direita. O nazismo de Hitler deixou marcas, né, marcantes, ele foi muito marcante, principalmente quando eles passavam a perseguir essas pessoas. No Brasil não existiu nenhum governo totalitário, mas existiram governos autoritários. E entre os governos autoritários que estiveram no poder em nosso país estão o Estado Novo, que aconteceu em 1937 e 1945, e a ditadura militar, que aconteceu em 1964 e 1985. Os dois períodos ficaram marcados pela ausência de liberdades e devido censura, perseguição, tortura e execução de opositores. Que na maioria das vezes a gente ainda escuta o pessoal falar, né? Ditadura militar, vamos voltar ao regime militar. E na realidade essas pessoas parecem que não têm um conhecimento do que foi isso, né? E quantas revoluções aconteceram para nos dar o direito de questionar, o direito de participar das políticas de hoje, das políticas públicas, de reivindicar os nossos direitos, né? O direito de falar, a liberdade de expressão, que nós não tínhamos, certo? E acabar com essa questão de tortura, né? Não pode existir mais isso. O lema que os iluministas usaram e que também foi o lema da Revolução Francesa, elas trouxeram grande influência, né? Principalmente na busca da independência do Brasil, certo? A nossa aula de hoje fica por aqui. Conversem com os professores de história de vocês, assistam novamente os slides, bom estudo, uma boa aula e até a próxima.